sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 7, revisão. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, então chegou o momento de nós recapitularmos o que estudamos nessa unidade. Então vamos começar vendo sobre essa questão do olhar para o patrimônio. E quando falamos disso, vamos começar a observar as coisas ao nosso redor, como esse espaço que eu estou agora. Vocês já pararam para observar a beleza das coisas ao seu redor? Qual é o lugar em que você está? Como ele é? Qual é a relação que você tem com a região em que você vive? Aqui a gente consegue perceber que eu estou em um espaço alternativo. Mas nós temos o quê? Nós temos arte, nós temos beleza, nós temos reflexão. Assim, é necessário que a gente possa abrir nossos olhos, enxergar para além daquilo que é óbvio. E por isso, vamos começar entendendo o nosso conceito de patrimônio. Olha só, quando falamos de patrimônio, vamos ver que vem lá do latim, patrimônio. Então, nos remete à questão da Roma Antiga e traz para a gente aqueles elementos que são mais patriarcais. Quando falamos desse patrimônio, veja que nós estamos falando de uma coisa que era mais estruturada, mais fechada. Avançando, a gente consegue perceber que o patrimônio ele também passou a ter uma referência diferente com o tempo. Por isso, hoje, não é mais apenas fechado a algo familiar, mas sim voltado para comunidades, nações, para todo um conjunto da humanidade. E vamos começar vendo que o patrimônio ele pode ser dividido em patrimônio cultural. E quando falamos desse patrimônio cultural, vamos ter ali um instituto que zela por ele, que é o IPHAN, que é responsável por promover e coordenar esse processo de preservação. E aqui vamos ver que ele também pode ser dividido nas dimensões material e imaterial. Veja só, quando a gente avança, a gente vai perceber que quando falamos dessa distinção, é porque ele tem que ser algo relevante e considerado ali realmente algo que marca a identidade da sociedade. Então, vamos perceber que temos o artigo 216 da Constituição Federal que ampara tudo isso, trazendo as formas de expressar, a questão artística, tecnológica, as obras, os espaços, as manifestações artísticas culturais, além do conjunto urbano, de sítios, valores históricos, paisagístico. Então, todo esse olhar ecológico e científico também é importante. E vamos então entender esse patrimônio imaterial. Olha só, quando falamos de imaterial, nós vamos perceber que está relacionado aos saberes, habilidades, práticas e o modo de ser das pessoas, ou seja, os conhecimentos enraizados no cotidiano, aquelas questões do dia a dia, as ritualísticas, as festas, a questão da fala, as práticas da vida social. Um exemplo, samba, a forma de fazer o queijo, as festas, os festejos de igreja, a capoeira, o frevo, entre outros. Tudo aquilo que eu não consigo palpar, ele é imaterial, ele não é mensurável. Por outro lado, nós temos o quê? O nosso patrimônio material, que é o inverso. Ele já é algo mais concreto, ele vem de uma natureza mais arqueológica, paisagística, etnográfica, histórica e das artes aplicadas. Então, ele pode ser bens imóveis, que são esses núcleos urbanos, os sítios, a questão desses bens individuais, e pode ser os bens móveis, que já vai ser a questão das coleções arqueológicas, algo mais amplo, e vai trazer algo estrutural, trazendo esse olhar mais cinematográfico, trazendo algo além, que a gente já olha e identifica que realmente é uma estrutura que pertence a uma certa localidade, que traz uma história. E a gente tem exemplos como Ouro Preto, Olinda, o Corcovado, entre outros, que você olha aquela estrutura e você entende que aquilo ali faz parte da história de uma sociedade, de um povo, tem uma influência. Ok,
Agora nós vamos perceber que esse patrimônio, ele também pode ter um olhar artístico. E vamos começar entendendo esse olhar artístico nacional, que vão ser todas as obras de arte pura ou aplicadas, popular ou eruditas, nacional ou estrangeira. Porém, precisa ser o quê? Algo que vai trazer realmente uma relevância, uma particularidade e vai representar o Brasil. Quando a gente fala nesse sentido, nós temos o nosso grande exemplo, o samba. E Dorival Caymmi também é uma referência. Então, é entender a importância do patrimônio cultural e artístico, porque precisa ser preservado. Preservar eles é entender que é a gente manter também a identidade de um povo. E vamos avançar e perceber que esse patrimônio artístico ele também tem o seu olhar amazônico. Quando falamos de trazer para a nossa realidade, vamos perceber que é valorizar a cultura e a arte dos nossos povos indígenas. Assim, esses direitos foram conquistados com lutas desses povos. E percebendo a questão da organização, dos profissionais que estudam e defendem e valorizam esses povos. Por isso, é entender que quando falamos de patrimônio, não é algo somente importante para uma pessoa, mas sim para um conjunto, para uma comunidade, para um povo. E por isso nós temos várias camadas de patrimônio, indo desde a questão mais ampla até o micro. Dessa forma, nós vamos perceber que falar de patrimônio é o enxergar também a arte e a beleza histórica em vários sentidos, em vários contextos, inclusive no circo. Veja só, quando falamos de reconhecer o circo como patrimônio, ele também é amparado pela Unesco, classificado como um patrimônio cultural e imaterial. E aqui a gente vai perceber que ele é imaterial por conta da arte, das suas práticas, apresentações, técnicas, porque tem todos os grupos ali como parte de um patrimônio cultural. Avançando, a gente percebe que traz também essa questão do conhecimento que é passado de geração em geração. Por isso, tem essa relevância e é reconhecido como um patrimônio. E ele é mutável e dinâmico, ou seja, está em transformação e é vista como uma forma de mantê-lo vivo. Ora, quando falamos disso, vamos perceber que nós temos diretrizes, ferramentas e instituições de salvaguardar o circo como um patrimônio. Vamos começar enxergando que nós temos aqui 4 pilares básicos. Veja só. Aqui nós temos os nossos documentos orientadores, que vem ali desde Paris 2003 e também traz para a gente esse olhar da Unesco junto com a Carta de Fortaleza e a Carta Mar del Plata, onde nós temos aqui a preservação internacional até do circo. Nosso segundo tópico vai trazer para a gente a participação comunitária, que também é amparada no artigo 15, por conta de ter ali grupos, comunidades, que devem ser defendidas também como uma questão do patrimônio de grupos envolvidos. E o nosso terceiro tópico, as ferramentas nacionais. Então, a gente observa que o Brasil ele utiliza registros culturais, que nós temos sim referências e que traz para a gente um plano de salvaguardar essa questão do circo como patrimônio. Nosso terceiro tópico é que nós temos o CMC. Ele traz para a gente uma forma de salvaguardar especificamente o circo como patrimônio. A gente consegue observar que quando falamos de circo, estamos falando também de uma forma diferente de patrimônio, de salvaguardar ele. Por isso nós temos o Centro de Memória do Circo, que cuida especificamente dessa questão da preservação do patrimônio material e imaterial da memória oral da comunidade circense. Então, nós temos uma diversidade. Quando falamos da questão do patrimônio, nós temos uma vasta arte e temos possibilidades diferentes de enxergar cada localidade. Vocês conseguem observar quando a gente olha o nosso mapa divertido, colorido. E o que seria exatamente essa diversidade? Veja comigo. Vamos trazer aqui o conceito de diversidade linguística, que é a multiplicidade de formas de falar uma língua, que varia conforme o contexto cultural e social. E a diversidade linguística ela é um aspecto essencial da identidade cultural. Então,
quando a gente fala dessa diversidade linguística, não vamos olhar apenas para a questão da língua falada ou língua portuguesa, mas também aquela expressada, manifestada de forma artística. Assim, podemos ver como toda e qualquer arte, ela é universal e sempre existiu. Por isso a gente vai perceber que existe a questão de olhar ali a função básica de expressar, comunicar e manifestar, inclusive na Amazônia, que a gente consegue encontrar artistas que fazem uso incrível de técnicas e materiais locais. Por isso, eles criam não só para embelezar, mas também para refletir e trazer, claro, a questão da tradição. Tudo isso em meio aos desafios contemporâneos que são enfrentados pela população. Um exemplo é o Ottoni Mesquita, um artista plástico local que a gente consegue ver que tem aí vários trabalhos, mas ainda falta um reconhecimento. E ele tem o seu trabalho reconhecido atualmente também dentro de um documentário chamado Fruto Urbano. Ele é um professor que também é artista, historiador. E a gente vai avançando e percebendo que ele possui também uma formação que traz para a gente, desde a base da formação do curso de artes visuais da UFAM, da Universidade Federal. A gente vai avançando e vai perceber que esse trabalho, esse documentário que fala da vida dele, conta um pouco da sua obra, da forma de fazer arte e sobre como ele se reconhece. Então, a gente vai olhar que foi necessário um documentário para trazer um pouco do entendimento de suas obras. Mas nem sempre é necessário que o artista explique as suas obras. Eu trouxe outros artistas também amazônicos, vamos ver? Na performance, na música, eu trouxe aqui a questão de uma cantora indígena. Veja só, você pode apontar o seu celular para o QR Code e apreciar a música Essa Terra é Minha, da compositora indígena Narúbia, que traz para a gente essa questão das suas raízes. Então, a Narúbia, ela é uma ativista e ela traz na sua arte a questão da sua origem, do seu povo Ini, e traz também na sua voz essa força de resistência. Avançando, a gente consegue perceber que tem-se um diálogo estético na contemporaneidade. Então, quando falamos disso, também trouxe algo mais atual. E, claro, um artista indígena também, que traz aqui a questão da beleza na passarela. E eu trouxe Maurício Duarte, um estilista amazonense do povo indígena Caixana. E na sua fala ele diz: as nossas artesanias são uma das maiores tecnologias que o ser humano pode ter. Usar as mãos para construir uma ideia. Então, veja quanta beleza. Mas a gente está falando de arte, de passarela. Então, vamos aos palcos? Vem comigo. Junto a toda essa diversidade de sujeitos, nós encontramos nas artes, em especial no teatro, que se estabelece como uma linguagem essencialmente coletiva. E aqui apresentamos o circo como uma arte que une todas essas linguagens. Porém, vamos perceber que não temos só o circo, mas temos também uma forma diferente de enxergar e colocar tudo isso na cena. Pegar do seu dia a dia e expandir a compreensão de diálogo através do circo, da dança, da música, das artes visuais, trazendo aqui um contexto de olhar a questão histórica em cada comunidade. Então, nós vamos percebendo que as artes, elas conversam entre si e nós podemos pegar do dia a dia e levar para a cena e da cena para o nosso cotidiano. Afinal, o mais importante é perceber que nós podemos expandir a compreensão daquilo que realmente estamos enxergando e vivenciando no nosso cotidiano. Então, vamos voltando aqui para o nosso estúdio. Por isso, quando falamos de sair do palco e voltar para o palco, vamos perceber que é enxergar as coisas para além do divertimento e entender que a história, a educação e a vida de quem realmente faz essa arte. E quando falamos do circo aqui em Manaus, nós temos algumas referências. Vem ver. Nós vamos perceber aqui alguns lugares que trazem esse olhar, mas eles ensinam também a partir de um olhar acadêmico.
Então, nós temos na nossa Universidade do Estado do Amazonas, na UFAM, no Núcleo Circense da Marcela Laurentini, que são locais que ensinam a arte circense. E o circo, afinal? Veja só, ele vem do latim circus e é circunferência. Então, vamos para essa circunferência. Aqui a gente consegue perceber que tem uma estrutura diferente. Estamos no picadeiro. E essa circunferência é exatamente para mostrar, quando falamos desse círculo, que todos estão no mesmo nível. Todos estão ali conseguindo se enxergar, fazem parte de uma coisa só. E vamos entender um pouco dessa história? Vem comigo. Quando falamos da história do circo, vamos perceber que nós temos registros bem antigos, há 5.000 anos atrás. E vamos trazer que esses registros, eles eram o quê? Pinturas. E essas pinturas já mostravam os espetáculos de acrobacia, contorcionismo, equilibrismo, tudo isso em apresentações. Por isso, a gente vai perceber que quando falamos do circo, já temos registros desde as civilizações do Egito, da Grécia e da Índia. Então, na década de 70, em Londres, a gente vai perceber que se constitui um marco na história da ginástica circense, que surge ali o circo moderno, com a criação do anfiteatro de Philip Astley. E a gente vai olhar que existe ali um espetáculo diferente, uma organização diferente de anfiteatro. Aqui a gente observa que a história do circo ela é marcada também por tragédias, nem só sobre risos e gargalhadas. Afinal, existem muitos desafios. Então não é exagero pensar o circo como uma cultura que vive sob risco o tempo inteiro. Sabe por quê? Quando falamos desse risco, vamos perceber que se o fogo ele representou por muito tempo um perigo, ainda temos essa ameaça, sem contar a questão do vento, da chuva, das tempestades, que isso é algo muito temido pelos circenses, porque pode levar um trabalho todo por terra. Assim, até hoje, ainda é o que mais traz receio para os circenses. Afinal, é algo muito frequente na vida do circo há muito tempo. Então, haja vista que a data de celebração do circo é 27 de março, exatamente porque teve um ocorrido desse. Dessa forma, essa tragédia também é uma forma de nós enxergarmos o circo como algo importante de ser preservado, um local em que realmente precisa ser cuidado e entender que não é só as grandes apresentações, as gargalhadas, todo o espetáculo, mas uma estrutura, um contexto, pessoas, famílias que estão ali se colocando em risco diariamente. Então, quando comemoramos 27 de março, o Dia do Circo, foi exatamente porque houve uma tragédia com o Circo Cronos, que, infelizmente, houve a morte de um jovem que era assistente de limpeza e essa notícia acabou tomando uma grande proporção no Correio Brasiliense. E por conta desta situação fatídica, nós temos a comemoração do circo. E no século XX, a arquitetura do circo ela se estrutura em torno de 12 modelos. Por conta dessa questão dos cuidados dessas intemperâncias, nós temos uma estrutura mais tradicional, que é a chamada de pau fincado, e a estrutura mais moderna, chamada de circo americano. Quando falamos do pau fincado, vamos perceber que é a estrutura em que realmente existe uma lona, um tecido simples, que ele é esticado e ele é estendido ao chão por madeira, exatamente por pau, por isso pau fincado. E quando falamos do circo americano, é uma estrutura em que já tem um material diferente, impermeável, que tem todo um cuidado, tanto para a chuva quanto para o fogo. E tem uma estrutura mais de ferro, que consegue segurar. Porém, ainda assim, as duas estruturas, elas ainda estão vulneráveis à questão dos temporais, da ventania, do fogo, e a todo momento está trabalhando com risco. Mas a gente consegue enxergar que, apesar disso, nós temos uma riqueza muito grande e pessoas continuam lutando pela preservação do circo.
Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.